Você sabe a importância de poupar? Você tem conhecimento sobre o seu perfil, ou seja, como você deve fazer para se sentir bem e aprender a poupar? Não perca o programa Interbusiness de hoje, que nós vamos te dar dicas muito importantes sobre poupança e investimento. Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness, falando neste módulo sobre educação financeira, sobre formas de trabalhar com o dinheiro, mas não só para as pessoas que estão no mercado de trabalho, mas para as crianças, para os jovens, para os aposentados. Você sabia, deixa eu te dar um número aqui, você sabia que nos Estados Unidos, 60% das pessoas acima de 60 anos precisam de algum apoio do governo para sobreviver? Se nos Estados Unidos, que é um país rico, é uma potência, é a locomotiva do capital no mundo, hoje e desde a Segunda Guerra Mundial, é necessário que o governo ajude as pessoas para que elas possam sobreviver quando elas já estão na terceira idade ou quando estão na melhor idade. Imagina no Brasil, na nossa situação atual e na nossa história, como que não é difícil para uma pessoa de mais idade sobreviver com aposentadoria, né? Então, por isso que nós estamos trabalhando com esse tema muito importante, que é a educação financeira, mas para todas as idades. Olha lá, como desenvolver boas relações com o dinheiro, programa número 7, primeiro slide, por favor. Veja bem, qual é a diferença, né, de poupança e investimento, né? Como que a gente pode pensar em poupança e investimento? Olha lá, se você pegar o que você ganha, que são as suas receitas, e tirar o que você gasta, você tem um saldo. Então este saldo é justamente o dinheiro que você pode reservar para investir, para fazer esse dinheiro ser remunerado. Então o saldo é mais a taxa de remuneração, melhor, o que sobra das tuas contas, da tua receita, menos a tua despesa, aplicada a uma taxa de remuneração, é o teu investimento. A poupança é uma forma de investimento, mas existem outras formas de investimento que vão variar com o teu perfil, com o teu jeito de ser, com o teu estilo de personalidade. Tem pessoas que são muito arrojadas, que gostam de correr riscos, que aplicam dinheiro em coisas que não sabem se vai dar certo, mas se delas vão ganhar muito dinheiro. De outra forma, existem pessoas que estão mais preocupadas em reservar o seu capital, mesmo que ganhando um pouquinho menos, mas elas querem ter a certeza de que não vão perder aquele dinheiro. É isso que eu digo, que nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil do investidor, o perfil da forma como se trabalha com o dinheiro, né? Então, voltando aqui, o investimento, ele visa um ganho financeiro, né? E ele tem essa característica. 3 características que vão determinar o seu jeito de trabalhar com o dinheiro. Primeiro, a liquidez. Segunda, conceito importante quando a gente fala em dinheiro, é a rentabilidade. E o terceiro é o risco. Próximo slide, por favor. Preste atenção na importância de ter pelo menos uma ideia desses três conceitos básicos na hora de poupar, na hora de investir o seu dinheiro, porque isso vai fazer com que você reflita como que você deve guardar o seu dinheiro, em que tipo de aplicação você deve deixar o seu dinheiro, em função do objetivo que você tem, do que você quer realizar com essa poupança, com esse sacrifício no começo, mas que depois se transforma num grande benefício para a tua vida pessoal e para a tua família. Olha lá, o primeiro conceito é a liquidez. O que é liquidez? É a capacidade de transformar um bem ou artigo em dinheiro por um preço justo. Deixa eu te dizer uma coisa. Exemplificando, vamos imaginar que você tenha R$100 na poupança e você tenha um relógio de R$100. O relógio tem uma liquidez que varia, ou seja, para você vender esse relógio e pegar os R$100 em dinheiro, você vai ter que achar alguém que compra, você vai ter que ver se não tem uma oferta daquele relógio que está mais barato que o seu, você tem que ver se esse relógio ele está
Hoje ele é um relógio que ele tem demanda, ou seja, ele é moderno o suficiente para você vendê-lo rápido. Tem uma série de variáveis. Mas por outro lado, se você tem R$100 na poupança, você pega os R$100 e troca pelo que você quiser imediatamente. Mas o relógio você não consegue trocar pelo que você quer. Esta é a ideia de liquidez. O dinheiro em si é liquidez máxima. Você troca, com dinheiro você substitui ou compra qualquer coisa. Mas com as outras coisas, para transformar em dinheiro, é muito mais difícil. Então a primeira vantagem de você guardar é liquidez. Você tem dinheiro guardado. Ter dinheiro guardado é ter liberdade de usá-lo em qualquer coisa. Agora, se a gente não tem dinheiro, mas a gente tem a nossa força de trabalho, a nossa competência profissional, a gente tem que arrumar um emprego. A gente tem que ver quanto que vão pagar pelo nosso trabalho. Tem uma série de variáveis que dificultam você trocar o seu trabalho por dinheiro. Não é isso? Uma série de características de mercado. Rentabilidade é isso, olha lá. É a capacidade de transformar alguma coisa em dinheiro por um preço justo. Mas as pessoas não sabem disso. Muitas vezes compram um carro. O exemplo clássico, eu costumo brincar assim, a pessoa compra um carro de 50 mil, ele entra, acabou de pagar o carro, entra, dá partida, a hora que ele deu partida, o dono da concessionária fala assim, você quer 35 mil nesse carro? Mas não paguei 50, então. Pagou quando ele era novo, agora ele já está na sua mão, ele vale 35. Depreciação imediata, não é mais novo. Você deu partida, pôs no seu nome, ele não é mais novo. Ele é quase novo, mas você já usou um pouquinho, você deu partida, você andou um pouquinho, ele já depreciou. E aí na hora de você trocar, você não pega mais os 50 mil. Isso é a diferença de liquidez para a falta de liquidez que bens e serviços normalmente têm. Certo? Risco. Segundo conceito importantíssimo é o chamado risco. O que é o risco? É a probabilidade de ocorrência de perdas. Então preste atenção, quanto maior o risco, maior a chance de perdas, porém maior o lucro. Quando você você monta um negócio, você tem R$100 mil e monta um negócio. E aí você viu lá no prospecto, você comprou uma franquia, e você viu lá no prospecto de franquia que a taxa de retorno desse negócio é de 10%. De rentabilidade líquida. Então você vai pôr R$100 mil e aí você vai ganhar 10 mil por mês. Esse é o problema. As coisas não são assim. Porque pode ser que o mercado esteja em crise, pode ser que você não esteja preparado para administrar a franquia, você pode ter problema com funcionários, você pode descobrir que tem outras coisas no contrato que geram custos que você não prestou atenção, que estão naquelas letrinhas pequenas, e aí você não tem os 10 mil. Tudo isso significa risco. Você não sabe exatamente, você não tem certeza de que você vai conseguir o resultado que você espera, mas você não tem essa certeza. Toda aplicação tem risco. Alguma aplicação não tem risco, Marcelo? Tem uma que não tem. Poupança. Se você guardar até 40 salários mínimos na poupança, R$30 mil mais ou menos, esse capital ele é garantido. E se não me engano até é isento de imposto de renda. Mas o resto, você não tem garantia. Você não tem garantia se você colocar R$1 milhão numa determinada instituição, que se aquela instituição tiver problema, você vai receber. Tem algumas empresas que participam do chamado Fundo Garantidor de Crédito, que são instituições financeiras que estão num fundo que assegura no máximo até R$250 mil. Passou disso, se a empresa que você confiou o seu capital, a instituição financeira que você confiou o seu capital quebrar, muito provavelmente você vai quebrar junto com ela, ou pelo menos não vai recuperar o seu dinheiro. Então, isso é o risco. O que é importante dizer? Quanto maior o risco, maior a chance de perda, porém, maior o lucro. Quando você coloca em ações, por exemplo, imagina uma pessoa que tinha ações da Petrobras, quando as ações valiam 24, 25. Hoje, não sei, estava valendo 8, 7. A pessoa perdeu R$15 por ação.
A empresa perde, tem algum abalo, existe uma desconfiança com relação à operação daquela empresa, as pessoas começam a vender aquelas ações, começam a colocar à venda, começa a inundar o mercado com aqueles papéis e o valor das ações cai. E aí você comprou na alta, pagou caro e ela perdeu dinheiro. Aplicações de risco, mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer que, por exemplo, agora que as ações da Petrobras estão baixas, alguns investidores estão comprando ações porque na recuperação da empresa as pessoas vão começar a acreditar cada vez mais, vão começar a comprar mais essas ações e elas vão ser valorizadas. O risco é grande, mas o ganho potencial também é grande. Por isso que alguns investidores, que nós chamamos de agressivos, trabalham correndo muitos riscos de perder, mas também tem risco, tem a possibilidade, melhor dizendo, de ganhar muito dinheiro. Certo? Esses são os dois pontos que eu gostaria de começar a falar sobre investimentos com você aqui na TV Araçatuba. Me aguarde que o Interbusiness volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, eu gostaria de te dizer, sempre deixo aqui essas recomendações para você que tem empresa, para você que quer capacitar a tua equipe, que quer vender mais, que precisa fazer algumas ações de venda, que precisa tomar decisões importantes na tua vida profissional, seja como profissional liberal, como empresário. Você tem a possibilidade de trabalhar de uma forma com métodos, de uma forma sólida, de uma fórmula pautada em resultados. E se resultado é a palavra que te interessa, fica aqui o nosso convite para que você ligue no 33019194, fale com a Josi, agende um horário, ou eu posso ir até você na tua empresa, nós vamos conversar pessoalmente. E eu te faço aqui um desafio. Se não houver em um primeiro contato um ganho importante com relação a conhecimento e decisões e sobre a forma de conduzir o teu negócio, você não vai ter custo nenhum com isso, tá bom? Então fique à vontade para nos ligar, eu aguardo, vai ser um prazer te receber. E continuando aqui o programa Interbusiness, falando sobre investimentos, sobre poupança, sobre a importância da gente pensar no nosso capital a médio e longo prazo, nós vamos começar o segundo bloco. Olha lá, próximo slide, por favor. A terceiro conceito importante que nós devemos ter é a chamada rentabilidade. O que é a rentabilidade? É isso que eu estava te dizendo, é a remuneração sobre o teu investimento. Se você aplica R$1.000 e ganha 10 reais ou 100 reais, melhor dizendo, você está ganhando 10% em uma aplicação. Existe isso fora da bolsa? Não, não existe isso, né? Hoje nós não temos nada no Brasil que dê 10% ao mês, a não ser uma operação em bolsa de valores. Mas a rentabilidade é o que se paga. Você está deixando o dinheiro num banco, numa instituição financeira, ele vai utilizar esse dinheiro para emprestar para outras pessoas, mas ele vai te dar uma remuneração por isso. Ele vai te dar um benefício. Você vai ganhar um pouco a mais do que os R$1.000 que você depositou. Este percentual a mais sobre o capital investido é a chamada rentabilidade. É isso que faz os chamados juros compostos, que eu já te mostrei aqui, que faz uma dívida quando você deve para um banco e crescendo de forma descontrolada, mas também faz o teu capital ir sendo remunerado progressivamente, juros sobre juros. Então você tem o lado negativo da rentabilidade dos juros, por exemplo, quando você é devedor. Então você tem juros que encarecem a tua dívida. Mas se você é um aplicador, se você é um poupador, se você é uma pessoa organizada com o teu dinheiro, você tem os benefícios da rentabilidade, de juntar o seu capital, de aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, porque você está emprestando esse dinheiro e sendo pago por esse empréstimo. Então, para a gente escolher uma aplicação, a gente saber aonde a gente vai colocar o dinheiro, a gente tem que saber como a gente é emocionalmente, qual o conhecimento que a gente tem do mercado na hora de guardar um dinheiro no banco. E isso é o perfil do investidor. Existem 3 perfis de investidor e eles avaliam o quê? Primeira coisa, sua tolerância a risco.
você é uma pessoa que tem capital, estrutura financeira para ganhar muito, mas correr muito risco, inclusive de perder e ainda ficar devendo, se você tem esta percepção, esse perfil, você é uma pessoa que tolera o risco. Então você pode trabalhar com ações. Você conhece ações, você tem informação, você está ambientado, mas se você está pensando na sua aposentadoria, se você está pensando em comprar uma casa, dar entrada na sua casa, colocar na bolsa num período de curto tempo, pode ser que você coloque 20 mil para dar entrada na sua casa e daqui 90 dias você tenha 1.000, porque você perdeu. Então, a possibilidade de perder dinheiro faz com que você tenha baixa tolerância a risco. Então você precisa pensar muito nisso. Até que ponto você está preparado para correr riscos ou até que ponto você não quer correr risco e quer ter segurança. Tolerância a risco. Segunda coisa, busca de rentabilidade. Olha, eu quero uma aplicação, eu quero guardar dinheiro, mas eu quero que o meu dinheiro cresça rápido. Isso não existe. Mas eu quero ganhar mais do que uma renda fixa, que é um CDB, por exemplo, né? Que é um percentual que você tem sobre alguns mecanismos financeiros. Então, se você não tem, busca ganhar dinheiro, busca crescer rapidamente, você então é uma pessoa que está preferindo a rentabilidade. Mas saiba que se você quiser rentabilidade, você vai ter risco maior. E a segunda característica é a liquidez. Uma pessoa que guarda dinheiro no banco, como eu disse, ela tem liquidez imediata. Ela colocou 100 mil reais, se ela quiser, ela saca. Mas uma pessoa que investe em imóvel, e aí compra um imóvel hoje, daqui 30 dias precisa vender. Qual é a liquidez disso? Será que vende? Será que demora 3 meses? Será que pagou 200 mil reais numa casa, precisa do dinheiro e vai ter que jogar 50 mil fora? Vai vender a casa por 150 mil porque não pensou na liquidez. Veja que essas 3 características, rentabilidade, tolerância a risco e liquidez, você tem que pensar nessas 3 coisas na hora de investir o seu dinheiro. Se você não está preparado para isso, seja o mais conservador possível. Coloque na renda fixa, guarde, faça sua poupança numa aplicação de caderneta de poupança mesmo, porque aí o seu risco é muito pequeno, o seu risco é zero, né? Então, olha aqui, esses 3 perfis, eles dão 3 tipos de pessoa. Aquele que é conservador, que põe na poupança, que coloca em fundos de curto prazo. O moderado, que ele coloca um pouquinho lá em CDB, por exemplo, e coloca o resto em ações, coloca 80% numa renda fixa, que ele não vai perder, que ele tem essa renda já garantida. E o resto, os outros 20%, ele vai correr mais risco. Ele vai tentar uma rentabilidade maior, mas esses 80% estão garantidos. Ou o agressivo, olha aqui no slide, essas pessoas que colocam em fundos multimercados, que são aplicações para quem conhece realmente ou para quem tem uma assessoria financeira de aplicação muito bem feita, tá certo? Então, essas ideias são muito importantes para você pensar nos teus investimentos e eu espero que você, que não é um investidor profissional, que não conhece o mercado financeiro, seja conservador com o teu dinheiro, procure colocar o teu capital de uma forma que você não corra riscos e não afete o patrimônio da tua família. Próximo slide. Objetivos do investimento, né? Como vai utilizar o teu investimento? Isso é outra coisa muito importante. Você deve pensar como que você vai utilizar esses recursos. Se você vai fazer uma viagem daqui 6 meses, o investimento você não pode, o ideal é que você não coloque na bolsa. Por quê? Porque pode ser que daqui 15 dias você guardou lá 10 mil e esses 10 mil estejam valendo 500 reais. E a tua viagem já era, né? Não vai viajar mais. Mas se você vai comprar, por exemplo, uma casa, um período de tempo muito maior, então você pode colocar, deve colocar numa aplicação mais segura, porque você não tem pressa de ganhar dinheiro. Aliás, pressa de ganhar dinheiro é um péssimo conselho, um péssimo comportamento para trabalhar com dinheiro, né? Porque tá precisando, tá com a vida emocional direcionada a uma necessidade imediata e tem pressa e normalmente as pessoas que fazem isso acabam fazendo péssimos negócios e aplicações realmente muito ruins. Então,
Se você vai comprar uma casa, um carro, ou se você vai fazer uma faculdade, você deve ver dali quanto tempo você vai precisar desse dinheiro. Um prazo de aplicação de uma casa, por exemplo, você dá uma entrada, pagar 30% da casa, você vai juntar dinheiro 5 anos e depois você vai financiar o resto. Mas se você vai fazer uma viagem para daqui 6 meses, você deve também avaliar o tempo que você vai aplicar, o objetivo que você quer alcançar, qual é a rentabilidade, quanto você vai ganhar nesta aplicação. Se é uma renda fixa, você pode contratar isso pré-fixado, ou seja, você vai receber, você já sabe quanto que você vai ganhar em 30 dias. E se for pós-fixado, você já tem um risco. Mas preste atenção na tributação. Poupança, por exemplo, você é isento de tributação. Mas as outras aplicações, quase todas as outras, você vai pagar imposto sobre uma parte do que você ganhar, o ganho de capital. Então, essa é uma coisa importante a ser pensada. E aí, os 2 tipos básicos de aplicação, que são essas aplicações de renda fixa, você pode contratar uma aplicação sabendo quanto vai ganhar, ou a pós-fixada, que você vai deixar o dinheiro 30, 60, 180, e aí os juros que você vai ganhar, você só vai saber lá na frente, portanto tem risco. E a renda variável, né? Que é essa renda pós-fixada, que só existe nessa modalidade pós-fixada, ou seja, você guarda o dinheiro, aplica o dinheiro em ações, e aí vamos ver o que vai dar. Pode ir bem ou pode ir mal. Mas para você não ir mal, você vai, por favor, ficar com a gente, assistir o 3º bloco do programa Interbusiness. Eu vou colocar um vídeo sobre educação financeira nesse bloco para você. E nós vamos concluir o programa de hoje. Estamos caminhando para o fechamento desse conteúdo de planejamento financeiro, de educação financeira para todas as idades. Eu te aguardo, o Interbusiness volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, eu vou te dar algumas dicas, algumas reflexões para você pensar bem na hora que você se planejar, se comprometer a guardar uma parte do que você ganha para ter um futuro mais tranquilo, seja a curto, médio ou longo prazo. Olha essas dicas aqui. Primeira coisa, investimentos são diferentes. Você viu, acabei de falar nos slides anteriores, que existem várias modalidades de investimento e você deve pensar na tributação, você deve pensar na rentabilidade, você deve pensar no risco, você deve olhar se o investimento atende ao teu objetivo. O que você quer fazer com esse dinheiro lá na frente? Para isso, leia os prospectos atentamente, leia o contrato, leia aqueles papéis que estão falando que você normalmente recebe na instituição financeira sobre um determinado investimento. Leia aquilo, mesmo que você tire suas dúvidas com o teu gerente, com uma pessoa de confiança, para entender exato. O teu advogado, por exemplo, é uma pessoa importante de te orientar a respeito dessas cláusulas contratuais, né? E respeite o seu perfil de investidor. Acabamos de falar isso. Qual é o teu perfil? Você é conservador? Você é moderado? Ou você é agressivo? Você quer ter segurança no teu dinheiro? Você quer ter mais 80% de segurança e quer arriscar os 20% do teu capital? Ou você é uma pessoa que arrisca bastante? Está buscando rentabilidade? Está buscando remunerar da melhor forma o teu capital? Veja como você se sente nessas situações antes de investir. Olha aqui, mais umas dicas. Pesquise a solidez do fundo. Se você vai colocar num fundo, qualquer ele que seja, numa previdência, alguma coisa, vem aqui nesse site, olha esse site, www.cvm.gov.br, e veja se esse é um fundo que está registrado no site, se ele é um fundo que está sendo avaliado, regulamentado, está aprovado pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Imobiliários. Dê uma pesquisada. Pesquise a instituição, o banco, o lugar onde você vai colocar o dinheiro. Aqui nós estamos falando do produto, aqui nós estamos falando da instituição. No www.bcb.gov.br.
Duas dicas importantes: pesquisar o papel que você vai comprar, o tipo de investimento que você vai fazer, se ele é um investimento regulamentado, e segundo, se a instituição que está te vendendo esse produto, se ela está registrada também, se ela está sendo avaliada pelo governo, pelo Banco Central. Mais algumas dicas. Lembre-se, você está negociando com profissionais. Falei isso já. Preste atenção que muitas vezes existe um desnível do conhecimento. Um é amador, não está preparado, e uma pessoa que está vendendo para você, te direcionando, é uma pessoa preparada. Então, procure ter o maior critério possível para trabalhar com pessoas que realmente têm um histórico. Pesquise com outras pessoas que fizeram algum tipo de aplicação, que conhecem uma pessoa, que confiam na hora de ter orientações sobre investimento. Tem uma frase aqui que eu acho que era do nosso ex-ministro, Maílson da Nóbrega, que ele diz o seguinte: o futuro tem por ofício ser incerto, ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Isso é um fato. Então poupe, guarde, pode ser que isso que você considera pouco hoje, dali um tempinho, seja muito importante no momento de necessidade, numa emergência, ou para você ter sentimentos positivos, desfrutar de um sonho, realizar alguma coisa muito importante na sua vida. Terceiro, melhor dizendo, em último aqui, em H, a letra H, aprenda a viver com pouco, viaje leve. Você percebeu no vídeo da semana passada as crianças que se cotizaram ali, se juntaram para poder almoçar fora, para poder fazer muitas vezes uma experiência nova, ir em um restaurante. Estavam muito felizes. Preste atenção que às vezes a gente vai ficando cada vez mais sério com a vida, mais necessitando de cada vez mais para viver bem. Esse não é um caminho econômico, esse não é um caminho sustentável, não é para você, não é para nós, não é para o mundo, não é para a vida. A gente, quando aprende a viver pouco, viver com pouco, a viajar leve, sem carregar muitas coisas, sem ter muitas coisas, a gente tem uma vida mais simples, tem mais tempo para investir no que realmente importa. Nas pessoas que a gente ama, na nossa qualidade de vida, nos nossos amigos, na nossa capacidade de ser produtivo e realizar uma vida rica e feliz. Mais uma vez, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Ao Guimarães Toqueton, escritório de contabilidade, o seu Luiz e o Neto, um escritório realmente diferenciado. As pessoas que nos patrocinam aqui é porque realmente a gente tem afinidade com a postura, com os valores, com a seriedade. É por isso que estão aqui com a gente. Vale a pena você aí que está querendo pagar menos imposto, ter uma tributação mais justa, enquadrar melhor a sua empresa, dê uma ligadinha lá no seu Luiz e no Guimarães Toqueton, no seu Luiz e com o Neto, porque eles vão te orientar devidamente, dentro das leis sobre tributação, a melhor forma de você conduzir o teu negócio e a tua vida financeira pessoal também. A Pneuata, o Hamilton, uma empresa que cresce, uma família que trabalha junto, são 3 lojas aqui na região, uma empresa realmente que merece a nossa atenção e o nosso respeito e nos patrocina aqui. Muito obrigado, Hamilton. Muito obrigado também ao Paulo e o Márcio Ogura, do Estúdio Ogura, há quase 50 anos, guardando os momentos felizes das famílias e das pessoas aqui de Araçatuba e região, vídeos, fotos, eventos, cobertura de eventos, tudo isso está lá no Paulo Ogura. Dê uma passadinha lá, fale por favor que você assistiu aqui no programa Interbusiness, que vai ser atendido de uma forma especial, com todo o carinho que você merece. Muito obrigado a você que nos assiste, eu te aguardo no próximo programa Interbusiness.